o elevemos, no sentido de dizer, Senhor, o quanto somos gratos por aqui estarmos reunidos em teu nome. Alguém está com o microfone aberto aí? Por favor. Retornando. Renovar, Senhor, aqui o nosso compromisso e colocarmos em prática todos os ensinamentos aqui adquiridos. Aproveitar o ensejo também e vos louvar e glorificar, hoje, agora e sempre. Assim seja. Muito bem, companheiros. Vamos reiniciar o nosso estudo. Hoje o assunto é civilização. Aliás, começa com civilização. Questão 790. É um progresso a civilização ou, como o entendem alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Resposta: progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à madureza. A resposta dos espíritos nos induz a pensar que tudo na natureza é cadenciadamente realizado. O progresso, logicamente, não poderia ser de uma hora para outra. Né? Não poderia ser de uma hora para outra. Não se completaria ou não se completa de uma hora para outra. Com relação a essa resposta, me lembrei do seriado que eu já assisti e repito aqui para os companheiros, o seriado Universo, em que só o nosso planeta Terra tem 4,7 bilhões de anos para chegar a esse esfriamento, para ter condições de vida sobre o planeta, foi necessário ele passar bilhões e bilhões de anos por transformações gradativas. Aliás, quando a gente percebe a idade também do universo, a gente encontra lá 13, alguma coisa de bilhões de anos. Então, a natureza e o progresso, logicamente, seguem a um padrão de, aos pouquinhos, ir resolvendo, ou seja, ir evoluindo. Então, a gente não pode, né, ficar esperando que a coisa de uma hora para outra aconteça, já que a própria natureza nos dá o exemplo de que tudo é sequencial, gradativo. Alguém mais? 790A. Será racional condenar-se à civilização? Resposta: condenai antes os que dela abusam e não a obra de Deus. Então, a civilização é uma obra de Deus, mas tem gente que abusa. E este abuso, logicamente, é contrário à lei divina. Aliás, todo abuso é contrário à lei divina. E como nós somos civilizados, nós não podemos ou não devemos, né, abusar desta civilização. Aliás, não podemos abusar de coisa nenhuma, porque senão vai haver um desequilíbrio nas nossas vidas. Mais alguém?
Questão 791. Apurar-se-á algum dia a civilização, de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Resposta: sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. Então, tudo tem seu tempo. Como diz Eclesiastes, há tempo para viver, tempo de alegria, tempo de tristeza, tempo disso, tempo daquilo, etc, etc. Tudo tem o seu tempo apropriado. Logo, nós precisamos perceber que um dia, essa civilização vai fazer com que desapareçam os males que ela própria, né, produziu ao longo do desenrolar ou do caminhar da humanidade até o momento presente. Alguém mais? 792. Por que não efetua a civilização imediatamente todo o bem que poderia produzir? O cara está com pressa, não está? A pergunta aqui, né, está remetendo a algo que não pode fazer logo, né? Resposta: porque os homens ainda não estão aptos nem dispostos a alcançar. Nós não estamos aptos, ou seja, nós somos imperfeitos, muito ainda. Apesar do desenvolvimento intelectual, a nossa imperfeição, ou seja, o nosso desenvolvimento moral é muito pequeno em relação ao desenvolvimento intelectual. Portanto, nós não estamos ainda aptos a alcançar tudo isso. Isso vai depender, né, do nosso esforço, né, da nossa dedicação para que tudo isso aconteça a contento. Mais alguém? Eu apenas quero reforçar isso que você falou, Rubens, esses seus comentários, dizendo que realmente seria praticamente impossível que alcançássemos tudo de uma só vez, porque são muito variados os níveis de compreensão existentes no âmbito do planeta. Nós temos pessoas que têm um alto grau civilizatório, entretanto, temos outros que são praticamente semi-selvagens, né? Então, é muito difícil que se pudesse realizar de uma só vez, de uma só sentada, todo o progresso necessário. Eu vejo que nessa fase de transição planetária que nós estamos vivenciando, justamente é parte dessa melhoria, sem sombra de dúvida, porque muitos dos que estão desencarnando, e eu não estou me referindo só à questão da Covid, mas também a ela, provavelmente já não mais reencarnarão aqui no nosso planeta por conta dele, aí sim, alcançar esse estágio que tu estavas te referindo ainda há pouco, né? Onde já haverá, digamos, um traço de homogeneidade mais significativo. E quando há homogeneidade, evidentemente que a gente pode pensar na questão de todos avançarem, ainda que lentamente, mas todos avançarem juntos. Fora disso, é pouco provável, né? Muito bem. Mais alguém? Então, vamos continuar. 792A. Não será também porque, criando novas necessidades, suscita paixões novas?
Resposta: é. É. E ainda porque não progridem simultaneamente todas as faculdades do espírito. Alguém quer falar aí? Só um instante. Oi. Muito bem. Eu tenho a impressão que o vazamento que está havendo aí, Rubens, eu acho que é o do André, né? Do André? Eu acredito que sim. Porque a conversa É como do fosse uma André, conversa é do de André. grupo. Esqueceu de desligar. Muito bem. Eu vou avisá-lo. Oi. Muito bem. Então, vamos continuar. E ainda porque não progridem simultaneamente todas as faculdades do espírito. Tempo é preciso para tudo. De uma civilização incompleta, não podeis esperar frutos perfeitos. Então, nós estamos numa civilização que ainda é incompleta. Esse incompleta bem aqui, ele está nos falando em relação ao termo moral. Nós somos uma civilização completa, entre aspas, no sentido intelectual, né? De conhecimentos intelectuais. Entretanto, opa, a Leda entrou aqui. Seja bem-vinda, minha querida prima Leda, de Salvador, está aqui conosco hoje. Muito bem. Então, a civilização incompleta significa dizer que nosso lado humanitário, nosso lado moral, ainda não está suficientemente desenvolvido para que a coisa aconteça de modo normal e natural, né? É preciso que esta parte moral humana da civilização tenha condições de se elevar com o objetivo de que a coisa funcione de acordo com as leis divinas. Alguém mais? Então vamos adiante. 793. Por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Resposta: reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Está bem aqui a resposta de tudo. Ó. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Então, nós não somos ainda, né, civilizados totalmente, né? Nós desenvolvemos apenas uma parte da civilização, mas precisamos desenvolver o outro lado, que não está, diga-se de passagem, muito elevado. Está pouco elevado com relação à parte intelectual. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que é um percorrido a primeira fase da civilização. Então, nós estamos apenas na primeira fase. Falta nos desenvolver a parte moral
que é a caridade cristã. Quer falar, Leda? Alguém quer dizer alguma coisa? Não, é que cheguei atrasada, eu estava na rua. Ah, tá. Tudo bem, beleza. E aí tá difícil eu conseguir entrar em contato. Mas agora foi que eu consegui. Tá, muito bem. O importante é que conseguiu. Estamos aí, então. Muito bem. Então, vamos aqui aos comentários de Kardec. A civilização, como todas as coisas, apresenta gradações diversas. Uma civilização incompleta é um estado transitório que gera males especiais desconhecidos do homem no estado primitivo. Nem por isso, entretanto, constitui menos um progresso natural, necessário, que traz consigo o remédio para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou, males que desaparecerão todos com o progresso moral. Pronto. Então, todos os males da nossa humanidade, todos, desaparecerão com o desenvolvimento do fator moral da civilização. Então, a chave está bem aí. O que nós devemos fazer, então? Nós aqui, nós que estamos presentes na reunião, e os que não estão presentes na reunião, todos nós precisamos fazer o esforço suficiente para erradicar do nosso interior as imperfeições, porque assim nós seremos considerados verdadeiros ou verdadeiramente civilizados. Por enquanto, nós estamos só uma parte do caminho. Mas vai haver uma hora, vai chegar um dia em que nós seremos, graças a Deus, considerados civilizados verdadeiramente. Continua o comentário de Kardec. De duas nações que tenham chegado ao ápice da escala social, somente pode considerar-se a mais civilizada, na legítima acepção do termo, aquela onde exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, onde a inteligência se puder desenvolver com maior liberdade, onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, onde menos enraizados se mostrem os preconceitos de casta e de nascimento. Por isso que tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, onde as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas, assim para o último como para o primeiro, onde com menos parcialidade se exerça a justiça, onde o fraco encontre sempre amparo contra o forte, onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam melhormente respeitadas, onde exista menos número de desgraçados, enfim, onde todo homem de boa vontade esteja certo de que lhe não faltar o necessário. Então, Kardec está relacionando aqui para nós o conjunto de virtudes necessárias para que essa civilização nossa atinja um patamar, a verdadeira evolução. Mas isso é fácil? Nem um pouco. Mesmo porque, como falou há pouco o doutor Edilson, que cada pessoa é uma pessoa diferente. Cada um tem um nível espiritual e um nível de evolução diferente. Então, cada um pensando e agindo diferente, se torna um pouco mais difícil chegar a um consenso.
Isso significa que uns vão chegar mais rápido e outros vão chegar um pouquinho depois. Mas o importante, meus amigos, é que todos nós chegaremos. Ainda bem que todos nós chegaremos lá. Porque Deus quer assim, né? A lei divina quer que seja assim. Mais alguém comentando? Eu gostaria de fazer alguns comentários. Diga aí, meu irmão. Como eu vejo a cultura ocidental, ela é muito, ela evidencia muito, tá? Muito o ter, tá? Muitas das vezes independente dos meios, tá? E o estímulo, consequentemente, ou melhor, paralelamente, o estímulo ao consumo também é muito grande na mídia, muito forte, tá? Então, eu vejo a necessidade de inserir no currículo educacional o estudo da dimensão espiritual do homem, tá? Evidenciar que no homem que a matéria não é tanto, não é tudo, tá? Que há que e assim, trabalhando o lado espiritual, aí é que a gente galga, sobe, enfim, chega a esse grau desejado, tá? Minha sugestão, como eu vejo, sabe? Era isso aí que eu gostaria de acrescentar. Ok? É porque Alô? é o seguinte, meu irmão. É que quando a gente carrega, aliás, leva os nossos filhos para a escola só tem instrução intelectual, não tem instrução moral. Isso significa que os alunos saem de lá com muito conhecimento intelectual e nem moral. Essa sua sugestão, nós que somos educadores, eu, professor Otto e todos nós que estamos aqui somos educadores, porque nós somos pais, né? Essa sugestão, ela deveria ser inclusa lá nas escolas. Quando eu fazia a faculdade de pedagogia, um professor, numa aula inaugural, ele sugeriu isso, que os professores, né, fizessem um estudo paralelo, uma inclusão paralela de algo além daquilo que é intelectual. Ou seja, algo que ajude as pessoas a se encontrarem no contexto humanitário, no contexto moral, aquele contexto em que a gente não pode fazer, empregando a Lei Áurea, que a gente faça aos outros tudo aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Mas acontece que o sistema não permite. Agora, isso não quer dizer que nós, os pais, não façamos esse papel. Na verdade, esse papel é nosso, dos pais. Educar os nossos filhos para se conduzirem bem na vida. Se conduzir bem na vida significa educá-los de forma perfeita. Raul Teixeira diz o seguinte, em uma de suas palestras. Ele diz que existem 2 tipos de educação. Uma educação positiva e uma educação negativa. Porque nós podemos educar para o bem, assim como também nós podemos educar para o mal. Aquele que foi educado para o bem, este é bem educado. Aquele que foi educado para o mal, a gente diz que ele é ou foi mal educado. Então, o roteiro
A dica é que a educação moral, espiritual, é que vai conduzir a humanidade para isto aqui que nós estamos estudando, que é a civilização perfeita. Enquanto nós não conseguirmos isso, ainda, repetindo o que os Espíritos nos falaram, não podemos nos considerar como civilização perfeita. Mas vai demorar um pouquinho. Mais alguém? Então vamos lá. Progresso da legislação humana. Isso aqui já entra no, né, na linha aí do nosso companheiro Edilson, que é expert na coisa, né? E qualquer coisa, isso aqui, ele, com certeza, deve dar algumas dicas a mais, pelo menos no que diz respeito às leis humanas, para nós. Então, vamos lá. 794. Poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Resposta. Poderia, se todos as compreendessem bem. Se os homens a quisessem praticar, elas bastariam. A sociedade, porém, tem suas exigências. São-lhe necessárias leis especiais. Então, quando... Aí me lembrei de Moisés com o povo, aquele povo lá. Então, Moisés teve que estabelecer leis rígidas e algumas vezes até cruéis para conter aquele povo mal educado, mal civilizado. E quanto mais mal educado, vamos dizer assim, quanto mais criminoso, entre aspas, for um povo ou um elemento, um sujeito, uma pessoa, com mais, isso de acordo com as leis humanas, né? Com mais rigor deve ser punido a pessoa desse quilate, vamos dizer assim. Então, por isso é que as leis mosaicas eram tão rígidas, porque o povo precisava realmente de algo temeroso, um Deus cruel, vingativo, sanguinário, para que o povo ainda pouco civilizado, pudesse temer e se comportar mais ou menos de acordo. Então, são essas as leis especiais. Alguém quer mais falar alguma coisa? Muito bem comentado, Rubens, muito bem comentado. Isso aí me faz lembrar de umas aulas de sociologia jurídica que nós tivemos, né, ao longo da nossa formação, na graduação, em que o professor ele colocava que o exemplo de uma civilização, portanto, uma sociedade perfeita, seria o exemplo daqueles seres que se baseassem, por exemplo, no homem cândido, no homem bom, trabalhado por Voltaire, né? O problema é que, como tu colocaste, Rubens, na diversidade dos seres, é muito difícil se encontrar essa homogeneidade que levaria a esse ser cândido. Por isso, os sociólogos jurídicos mencionam que o homem está mais para a selvageria, e aí eles invocam o Leviatã de Hobbes, né? Em que o homem seria o lobo do homem. Porque, na verdade, é o seguinte, se nós observarmos,
são poucas as situações, poucos os estamentos sociais, poucos os grupos sociais em que, por exemplo, viceja a solidariedade, a preocupação com o outro, o respeito com o outro. Na maioria das vezes, as pessoas querem atender às suas necessidades prioritariamente e apenas secundária ou acessoriamente, que lembram do outro. Tá? Em outras palavras, primeiro eu satisfaço as minhas necessidades, depois das migalhas que me sobrarem, eu posso eventualmente dirigi-las aos outros. Tá? Infelizmente, esse é um comportamento. Tá? Isso vai levar, naturalmente, a essas situações que nos desigualam. E, na medida em que nós somos desigualados, surgem os conflitos. E é isso que falas. Se Moisés tivesse deixado o povo entregue simplesmente à lei divina, que é perfeita, e que estava mencionado de forma muito clara para eles ali nos 10 mandamentos, muito provavelmente teria havido uma dispersão muito maior do que é que se observa, por exemplo, em relação ao povo hebreu no tempo histórico da Bíblia, que sempre foi grande e maior seria se não houvesse a imposição dessas leis civis por Moisés. Como tu disseste mesmo, com muita razão, algumas vezes muito cruéis, baseadas até num legislador anterior, o Talião, né, na legislação de Talião, do olho por olho, dente por dente, por aí fora. Mas é isso. Infelizmente, as leis humanas só existem, tá, porque ainda existe muita imperfeição e é preciso que haja um mínimo de ordenação para que a sociedade não se desintegre numa guerra de todos contra todos. Beleza, Hugo. Muito bem colocado. Mais alguém? Com uma observação, com o desenvolvimento tecnológico, essa facilidade de filmar, esses fatos eles ficam muito mais evidenciados. Vocês souberam, né, daquela caminhonete que ali na frente do Grand Park, que colidiu com outro carro e ele subiu sobre o carro, tá? Mostrando assim um extremo, né? Um extremo. Tá? Então, eu acho que essa divulgação ela favorece a que essas práticas elas sejam reduzidas, né? É como eu desejo, né? Ok. Muito bem. Vamos lá? Mais alguém? Questão 795. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Resposta. Nas épocas da barbárie, são os mais fortes que fazem as leis e eles as fizeram para si. Olha só que coisa interessante. Fizeram para si. À proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação delas. Quanto mais se aproximam da vera justiça, tanto menos instáveis são as leis humanas. Isto é, tanto mais estáveis se vão tornando conforme vão sendo feitas para todos e se identificam com a lei natural. Bom, então por que existem leis humanas? Já foi falado aí, né?
É porque ainda existe imperfeição na pessoa humana. Se alguém tivesse o poder, né, de ficar invisível, dependendo do seu interior, essa pessoa, ela poderia agir de acordo com a lei divina ou não. Quando eu falei aqui em se tornar invisível, eu me lembrei do mito de Sísifo, de Platão, que ele conta lá que um pastor de ovelha, um dia estava diante de uma tempestade terrível, e depois que a tempestade passou, abriu ali nas proximidades um buraco enorme. Esse pastor desceu desse buraco e lá encontrou uma pessoa desencarnada, morta, que parecia uma pessoa grande, gigante, uns 2 metros de altura. Ele olhou, deu uma olhada geral no cadáver e percebeu que aquele cadáver tinha um anel. Ele instintivamente tirou o anel do dedo do defunto e colocou na sua mão. Nesse dia, porém, ia ter uma reunião no reino para que os pastores prestassem conta das suas ovelhas. E nesta reunião, esse pastor, inadvertidamente, começou a girar o anel no dedo. De repente, em uma dessas atitudes, o anel ficou de cabeça para baixo e ele instantaneamente ficou invisível. E ele percebeu que havia ficado invisível. Ele girou novamente o anel de forma natural e voltou à normalidade. Ele estava materializado de novo. Então, ele experimentou de novo e percebeu que aquele anel lhe dava o poder de ficar invisível. Ora, com esse poder de invisibilidade, ele, como não era de bom caráter, invisível, um tempo depois, ele invade o palácio, assassina o rei, fica com a rainha e, por conta disso, ele começa a praticar um monte de atos desastrosos, porque ele tinha o poder da invisibilidade. Então, olha só, vamos imaginar que esse anel tivesse na mão de uma pessoa que cumprisse a lei divina rigorosamente. Ficasse ou não invisível, ele não temeria a lei humana. Porque, quando a gente age de forma correta, não estamos fadados a ser atacados, entre aspas, a ser atingidos pela lei humana. Não é? Todo mundo aqui, quando age corretamente, não teme a lei humana, porque sabe que seus atos são perfeitos e não pode a lei humana, né, atingir a quem anda corretamente. Então, olha só, algumas vezes, o poder que nós temos nas mãos pode nos prejudicar,
nós podemos, com esse poder, alterar o nosso karma, a nossa lei do karma, porque nós estamos usando o poder que nós temos nas mãos de forma negativa. Então, o exemplo de Platão é para que nós reflitamos que a lei humana ela poderia não existir, sim, e os espíritos acabaram de nos dizer, se nós agirmos corretamente o tempo todo. O problema é que existe a lei humana e esta lei humana tem que ser executada, né? Tem que ser executada com o objetivo de que, como a Dilson falou há poucos instantes, de organizar a sociedade, pelo menos de uma melhor forma. Porque, senão, a coisa vira um caos. Por isso, as leis humanas ainda existem, por conta das nossas imperfeições. Mais alguém? Só para lembrar que parece que não mudou muito do período barbárico para cá, né? Porque naquela época as leis eram feitas pelos mais fortes e que faziam para proteger suas fortalezas, né? Hoje parece que elas continuam sendo para proteger exatamente o que as fazem da mesma forma, né? Verdade. Não mudou muito, né? Não mudou muita coisa, não. Não mudou muita coisa, né? E tem gente que cria aí umas determinadas leis para proteger a si mesmo, né? E aí a gente sabe dessas coisas que acontecem no mundo todo, também no nosso Brasil, que é assim, né? Por conta ainda das imperfeições dos legisladores. Comentário de Kardec. A civilização criou necessidades novas para o homem, necessidades relativas à posição social que ele ocupe. Tem-se, então, que regular, por meio de leis humanas, os direitos e deveres dessa posição. Mas, influenciado pelas suas paixões, ele não raro há criado direitos e deveres imaginários, que a lei natural condena e que os povos riscam de seus códigos à medida que progridem. A lei natural é imutável e a mesma para todos. A lei humana é variável e progressista. Na infância das sociedades, esta só pôde consagrar o direito do mais forte. Muito bem. Então, na época primitiva, né, essas leis só beneficiavam os mais fortes, os poderosos. Mas não mudou muito, como acabou de dizer o nosso companheiro Edilson, não mudou muito, porque ainda as leis humanas ainda continuam protegendo os mais poderosos, os mais fortes, em detrimento dos mais fracos. E a gente sabe disso, está cansado de saber dessas histórias. Mais alguém? Tem gente aí calado, rapaz, que ainda não falou nada. Deixa eu ver quando tem muita gente aí, tá? Vamos lá, então vamos lá. Valver deu um sorrisinho. Valver deu um sorrisinho amarelo ali, meio... né? Pois é, tem gente que está caladão. Mas isso aí, esse pessoal que está caladão, quando começa a falar... Né? É o pessoal que está com a mão no queixo, né, Rubinho? É verdade. Na moita. Vamos lá, então. 796. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais
não constitui uma necessidade? Olha só a resposta. Uma sociedade depravada precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que a lhe secar a fonte. Muito bem, que maravilha de resposta. Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Olha só que maravilha. Isso aqui a gente acabou de comentar um pouquinho antes. A educação é a chave para o progresso verdadeiro. Então, o que a gente tem que fazer é educar as crianças a fim de que os adultos futuros, educar as crianças atuais, a fim de que os futuros adultos não sejam punidos. Ou não haja mais doutrinação de espíritos. Por que os espíritos ainda são doutrinados, meus amigos? Porque eles passam para o lado de lá ainda mal educados. Então, é necessário haver as reuniões mediúnicas a fim de que eles sejam incorporados a essa reunião com o objetivo de que sejam direcionados, ou seja, mudem de pensamentos, deixem de ser mal educados e, a partir de então, começar a refletir nas coisas positivas das leis divinas. Ô, Rubem, Diga. eu não sei se você estava se referindo à minha pessoa aí, muito calada, mas tem outras pessoas aí muito caladas também, né? Outras pessoas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Olha, eu, nos 2 parágrafos anteriores, eu ia fazer um comentário que uma das condições essenciais para que se tenha uma civilização mais evoluída era a educação. Eu agora prefiro esperar as leituras até o final, para depois eu tecer comentários, porque eu sei que na frente vai aparecer coisas que a gente as respostas, antes falado, né? Eu queria realmente deixar para depois. Mas tem outras variáveis, além da educação, exatamente a miséria, né? A falta de condições de vida. Hoje se vê na televisão a quantidade enorme de pessoas desempregadas e pessoas que não têm onde viver, nem o que comer, né? Esse posicionamento, às vezes assim agressivo da área civilizada, está muito relacionado com a infraestrutura de sobrevida, porque a pessoa se sentindo revoltada com o sistema, né? Ele é uma pessoa que se comporta de uma forma não aceita por uma sociedade considerada evoluída, né? Porque aí vem a parte da educação, vem a parte da manutenção das famílias, né? vem a parte dos relacionamentos familiares, né? E, principalmente, uma infraestrutura social onde as pessoas têm que evoluir intelectualmente, porque, senão, não existe uma igualdade de entendimento intelectual e dificilmente você vai ter uma sociedade equilibrada. Se intelectualmente, às vezes até pelas condições genéticas e pelas condições de sobrevida, dá àquela pessoa um estado emocional diferenciado do resto da civilização, da população, ele vai ter um comportamento diferenciado, agressivo, e às vezes isso atinge, né, a sociedade como um todo, independente
dependente das leis. Eu há poucos instantes vi na televisão, eu não sei até explicar, talvez o doutor Caridade explique melhor, que estava se referindo ao negócio da lei da racial, a interpretação da agressão racial com a possibilidade de um pensamento ou de uma palavra que não tenha um significado que seja racismo. E aí um dos juristas lá disse, não, pode ser interpretado, porque, na realidade, é o racismo não bem declarado, mas é um posicionamento. Por isso, aquela pessoa ficou perdoada, porque não ficou caracterizado que era um comportamento de comportamento de distinção racial, né? Então, você vê, as leis, por mais afinada que elas sejam, sempre o comportamento humano vai chegar a determinados momentos que ele não está amparado por essa lei. Os comportamentos são muito variáveis, tem muitas variações, e a lei não cobre tudo. Ela cada vez vai se afinando, vai melhorando, mas, na realidade, a lei ela não fecha todo o comportamento humano, não fecha. Inclusive, na própria religião, você vê que Moisés tinha 10 mandamentos, 10 mandamentos, 10 leis, né? Mas, na realidade, antes tinha muito mais do que isso. Os judeus tinham mais de 300 leis. Ele chegou reduzindo em 10, né? E Jesus reduziu em 2. Reduziu em 2 mandamentos, né? E mesmo assim, você vê que a civilização, a nossa civilização humana, ela tem comportamentos diferenciados com relação a 2 comportamentos ensinados por Jesus, 2 leis ensinadas por Jesus, e que todo mundo aceita e compreende e acha interessante, é importante, mas não há assim, a civilização ela não está como um todo, a civilização está como um todo, ela centrada nessas orientações de Cristo. Pronto, eu falei já, você disse que eu estava custando a falar, eu falei. Eu não falei que você estava custando. E falou muito bem, né? Você falou realmente, né? Muito bem. Eu falei que tem gente, não é só você não que não falou, tem mais gente do grupo que não falou ainda. Eu sei. Mas eu estou adotando essa postura porque eu sei que nos capítulos, ou nos parágrafos anteriores, né, vem de qualquer forma sempre uma explicação como agora que apareceu a educação. Agora, desde quem está lendo desde o início, foi o primeiro parágrafo aí, o 796, foi que falou de educação. Foi? Mas eu me recordo que o Valbert colocou logo nos primeiros comentários do Rubem que a educação era fundamental para melhorar a condição da civilidade. E eu achei interessante, professor, que o senhor mencionou inicialmente 300, depois reduzida para 10, depois para 2. Porque e afirmou que bastaria essas 2 para, se fosse praticado, nós temos uma sociedade angelical, né? Infelizmente tem um si aí no meio. Permite aí, Rubinho. Claro, meu irmão. Fala aí, pode falar. Diante dessa realidade que o professor Otton expôs, tá? Isso sinta lembrar da importância de como a gente vê o outro, certo? A importância de reconhecer, de valorizar, porque é evidente que haverá casos em que o outro, ele, dentre outros motivos, esse que o professor colocou, tá? De falta de... Imagine um pai de família que tem um filho doente e que, por sua vez, não pode adquirir o remédio. É uma situação que... um estímulo muito forte para ele fazer de um tudo, né? Então,
Mas dentro em condições, em situações, vou chamar de, em que for possível, tá? Importância de valorizar o outro, tá? De reconhecer o outro, tá? Justamente para diminuir essa desigualdade. Ok. Muito bem. Mais alguém quer comentar? Muito bem. 797. Como poderá o homem ser levado a reformar suas leis? Responde. Isso ocorre naturalmente, pela força mesma das coisas e da influência das pessoas que o guiam na senda do progresso. Muitas já ele reformou e muitas outras reformará. Espera. Então, ele está querendo dizer o seguinte: dá um tempo, né? Dá um tempo que a coisa vai acontecer. A gente não pode ficar apressando, porque anteriormente, nós já vimos aqui, nesse nosso estudo, nessa nossa reflexão, que os espíritos nos informaram que a natureza não dá salvo. É gradativamente que as coisas vão acontecer. À medida em que o homem vai se desenvolvendo moralmente, sentimentalmente, estas leis também automaticamente, naturalmente, vão sendo modificadas, até chegar a uma oportunidade em que essas leis humanas não precisarão mais ser aplicadas em hipótese nenhuma e em elemento, pessoa nenhuma. Então, nós precisamos ter paciência. E a paciência, o exercício da paciência é algo importante para que a gente adquira algumas outras virtudes, né? Algumas outras virtudes. E paciente nós somos em todos os momentos. Nós somos pacientes quando estamos nos hospitais, nós somos pacientes com a convivência na nossa família, nós somos pacientes com os nossos companheiros de trabalho, nós somos pacientes com os nossos vizinhos, nós somos pacientes conosco mesmo, e nós somos pacientes... E com nossos filhos. Isso. Nós somos pacientes com os nossos filhos e nós somos pacientes com tudo que acontece em nossa volta. Olha o exemplo, a pandemia que nós estamos vivendo. Nós temos que ter paciência que tudo vai mudar, que tudo vai passar. Quando? Não sabemos. Mas uma hora, ela vai passar. E esta imperfeição da pessoa humana também vai passar. Porque nós sabemos que tudo passa e a vida continua. Até nós passamos. Né? Até nós passamos. A gente passa e as coisas ficam. A gente desencarna e deixa tudo aqui para os nossos familiares brigarem, né? Os nossos familiares brigarem com relação aos bens terrenos. E exemplos desse tipo nós temos aos mundos. Experimentemos, né? Experimentemos nós desencarnarmos ou alguém dos nossos familiares desencarnar para perceber de que, né, as coisas que ficarem serão distribuídas para os familiares ou
para a sociedade de uma forma geral. Então, paciência, que tudo vai passar. Paciência, que esta humanidade vai chegar ao ápice da civilização. Paciência, que nós seremos perfeitos, mais cedo ou mais tarde. Mais alguém quer comentar? Não, eu acho que não, mas eu até sugiro, meu querido Rubens, que nós paremos por aqui, porque já temos mais de 1 hora, né, de Isso. estudo. E temos um tópico novo para iniciar, nós poderíamos iniciá-lo na Isso. próxima, no nosso próximo Sim, encontro. Né? eu acato a sugestão, que realmente nós já passamos um pouquinho mais de 1 hora, e vamos entrar em assunto novo para debatermos na próxima quarta-feira. Alguma pergunta, algum comentário a mais? Se não, De minha parte, não, meu querido. tá. Se não, vamos pedir à pessoa que já está encarregada, a priori, de fazer a prece de encerramento. E só lembrando para o companheiro que vai fazer a prece, se lembrar dos nossos companheiros que estão adoentados, nossos conhecidos espíritas companheiros, né? Para a gente pedir ao nosso Mestre Jesus por todos eles. Então, vamos lá? Tá Fechando os olhos. Então, vamos fechar os nossos olhos, meus queridos irmãos, mentalizar os nossos irmãos, pedir a Deus a sua divina proteção, orando na intimidade dos nossos corações. Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus, Mestre amado e querido, anjos guardiães, espíritos amigos e protetores, Mãe Maria Santíssima. Nesse momento, Deus amado, Jesus querido, elevamos o nosso pensamento até vós para agradecermos a oportunidade do aprendizado nesta noite de hoje. Agradecermos o fato de estarmos com saúde e irmanarmos aqui para a busca de melhores informações acerca da aplicação da doutrina espírita em nosso dia a dia. Senhor Jesus, dissestes que onde houvessem 2 ou mais pessoas reunidas em teu nome, ali tu estarias. E assim é que nós temos a mais absoluta convicção de que estás como estivestes conosco, não só durante a realização desse nosso estudo, mas em todos os momentos da nossa existência. Nós te rogamos, Pai amado, que sejam abençoados todos os nossos irmãos, sobretudo os que mais sofrem, mais padecem, especialmente os que se encontram neste momento vítimas da pandemia do Covid-19, quer no Brasil, quer além fronteiras. Onde, Senhor Deus, haja a dor e o sofrimento, permita que também haja o bálsamo do teu divino amor, que ampara, conforta e consola. Abençoa também os companheiros que padecem de enfermidades das mais diversas etiologias, que eles sejam sarados, que eles sejam restaurados, que eles sejam equilibrados. E nós os pedimos especialmente, Pai amado, nesse instante, pelos nossos companheiros de doutrina espírita que sabemos, de alguma forma, fragilizados em sua saúde. Nosso irmão Raimundo Nonato Lavra, nossa irmã Maria Ciroteia, esposa do irmão Raimundo, ela acometida de Covid, ele acometido muito provavelmente de alguma enfermidade psicossomática. Então, que esses irmãos sejam amparados, sejam abençoados, sejam restaurados, sejam curados dos seus sofrimentos e das suas dores. E assim, Deus amado, Jesus, Mestre querido, neste estado de alma, nós os pedimos permissão para darmos, por encerrado mais uma noite de estudos da tua divina doutrina, em nossa atividade virtual relacionada ao Centro Espírita, Ceareiros Incondicionais da Caridade, e suplicando, Pai amado, que o anjo bendito de tua paz esteja em nossos corações,
nos ampare, nos conforte, nos console e nos proteja, hoje, Senhor, agora e sempre. Assim seja. Meus amigos. Notícia, Rubens, notícia do Nonato, como é que ele está? Não, é só, de vez em quando eu converso com ela, mas ela não me deu, ultimamente, não me deu o estado de saúde dele, né? Mas eu vou entrar em contato com ela, dizendo das nossas vibrações, continuar dizendo das nossas vibrações, e perguntar como é o estado de saúde dele. Aí a gente, né, saber e acompanhar direitinho. Beleza? Sim. Beleza. Meus caros Então, amigos, uma boa noite. noite para a dona Digé, que chegou para encerrar com a Boa sua noite. alegria, né?